Fala guerreiros, fala guerreiras, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que os senhores irão ver essa pequena dica, né? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, estou policial penal do estado das Minas Gerais e tenho uma bagagenzinha, digamos que um pouco de bagagem sobre a caminhada do concurso público. Os concursos que já foi aprovado foram Polícia Militar de Minas Gerais, no ano de 2008, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, salvo engano, 2012, Guarda Civil Municipal do Estado, do município, né, do Estado da Bahia, lá na cidade de Eunápolis, o qual eu fiquei por 3 anos e meio, Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, a qual eu estou hoje, né, vou para 11 anos já de efetivo exercício, Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, o qual eu estive lá. Fiz o curso de formação, mas acabou, né, eu cancelando, interrompendo meu curso, né? Polícia Penal de Goiás. Polícia Penal de Goiás, agora, né, falta o curso de formação. Polícia Militar do Estado da Bahia. Esse da Polícia Militar do Estado da Bahia foi interessante que chamaram 271 candidatos, e eu era o 272, não me chamaram. E tem algumas experiênciazinhas sobre... Fiz também recenseador do IBGE, né? 2 vezes. Trabalhei também. Enfim, estou aqui hoje, pessoal, para dar uma pequena dica sobre a Lei de Execução Penal. O artigo 110 e o artigo 112, que ele trata dos regimes. Eu não vi, né, nos cursinhos preparatórios aí no YouTube, né? Tem ótimas aulas dos professores aí. Eu não vi ainda tratar muito sobre esse tema. Então eu vejo muito pertinente questão de prova nisso daqui. E eu tenho certeza que se vocês estudarem esse artigo, principalmente o 112, vai ter nada aí umas 2 questões na prova, 2, 3 questões desse assunto. Tomara que deem mais, né? Ele é um assunto um pouco complexo, mas se estudarem direitinho, vocês vão bater a meta. Beleza? Então chega de enrolação. Vamos lá. Eu não sou youtuber profissional, meu canal é simples. Tem o meu quadro aqui dentro do meu quarto, né? No quarto é onde eu descanso e tal. E só mesmo para dar uma dica para vocês. Não sou youtuber profissional, só mesmo um canalzinho para dar dica. Então vamos lá. O artigo 110, 112 trata dos regimes. Diz o seguinte, 110. O juiz na sentença estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Ou seja, quando o condenado recebeu a sentença dele ali, o juiz vai decretar. Se ele vai iniciar o cumprimento da pena dele em regime fechado, se no semiaberto ou se no regime aberto. Beleza? Beleza, então vamos lá. Artigo 112, o que esse artigo fala? Vamos lá, fala o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. Em forma progressiva, guardem isso, em forma progressiva. Com a transferência para o regime menos rigoroso, guarda também esse aqui, menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 2 pontos. Ou seja, falou o seguinte, que a pena privativa de liberdade, ela será executada em forma progressiva. Será em forma progressiva. Ou seja, do regime mais gravoso por menos gravoso. Certo? Ou seja, ela começa num regime, vamos supor, fechado, ela vem para o semiaberto, do semiaberto vem para o aberto, enfim, por aí vai. E essa progressão de regime, pessoal, ela tem uma porcentagemzinha para que o condenado venha na verdade, cumprir esses requisitos. Tem que ter cumprido os requisitos, uma quantidade de pena determinada lá, uma porcentagemzinha, para que ele comece a progredir de regime, ou seja, sair do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto e vice-versa. Então, ele começa a cumprir esses requisitos quando ele terá
cumprido 16% da pena se o apenado for primário, presta atenção, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, se o apenado for primário, ele começará a progressão de regime dele quando ele tiver cumprido pelo menos 16% da pena. Né? Então, o que acontece? Esse crime dele não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Também, o requisito é que ele seja primário. Então, se ele é primário e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele passará, a progressão de regime dele começa aqui, quando ele tiver cumprido 16% da pena. Fechou? Quando ele tiver cumprido 20% da pena, o que acontece? Para ele ter essa progressão aqui, o que acontece? Ele tem que ter cumprido 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometidos também sem violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, o condenado é reincidente, ele já não é mais primário, ele é reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele passará a progredir de regime quando ele tiver cumprido 20% da pena. Dá um exemplo aí de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime de furto é um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Show! No inciso 3, quando o apenado tiver cumprido 25% da pena, se o apenado for primário, preste atenção, se o apenado for primário aqui, e o crime tiver sido cometido, preste atenção, com violência à pessoa ou grave ameaça. Presta atenção, aqui ele é primário, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele tem que ter cumprido 16% da pena. Aqui, ele também é primário. Porém, o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, para ele progredir de regime, ele tem que atingir esse requisito aqui. Ter cumprido 25% da pena, beleza? Inciso 4. Quando ele tiver cometido, tiver cumprido 30% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Ou seja, aqui ele é primário, presta atenção, aqui ele é primário, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ele tem cumprido 25% da pena, beleza? Aqui ele já é reincidente, em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ele é reincidente. Então, para ele ter progressão de regime aqui, ele tem que ter cumprido ao menos 30% da pena. Presta atenção. Com violência ou grave ameaça à pessoa, reincidente, 30%. Crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e seja primário, 25% da pena. O indivíduo é primário, progressão de regime, primário, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, 16% da pena para ele começar a progressão de regime. O indivíduo é reincidente. Agora o crime é cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem que ter cumprido 20% da pena para ele começar a progressão de regime. Vamos lá. E aqui, pessoal, eu coloquei um asterisco. Por que eu coloquei um asterisco? Porque aqui já muda, né? Ali são os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reincidente, não reincidente, com violência ou grave ameaça à pessoa. E nessa parte aqui do asterisco, no inciso 4, inciso 5, são os crimes hediondos. Já vou para a parte de crimes hediondos. Para ele progredir de regime, se ele cometer o crime hediondo, ele vai ter que ter cumprido 40% da pena se o crime for hediondo.
Aí, se o apenado for condenado pela prática de crimes hediondos ou equiparados, né? E se ele for primário, mesmo que ele seja primário, o indivíduo é primário, e o crime é hediondo, né? Ou equiparado a hediondo, os crimes equiparados a hediondos, está lá na lei dos crimes hediondos, e os equiparados são os 3 T's, né? Tráfico, tortura, terrorismo, são equiparados a hediondos. Então ele cometeu esses crimes hediondos ou equiparados, para ele progredir de regime, ele vai ter que cumprir 40% da pena, se primário. Beleza? Nessa parte aqui, pessoal, inciso 6, ele é um pouco mais complexo. O indivíduo vai começar a progressão de regime dele, ter a progressão de regime dele, se ele tiver cumprido 50% da pena. 50% da pena, se o apenado, né, nesse caso, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Perceba-se que aqui não tem resultado morte. Só basta cometer o crime hediondo, né, para ele ter, e seja primário, para ele ter 40% de começar a progressão de regime. Nesse quesito aqui, ele cometeu o crime hediondo ou equiparado, e ele, se primário também, mesmo que ele seja primário, e o crime foi hediondo, né, ou equiparado, com resultado morte, né, e é vedado também, nesse caso, o livramento condicional. Ele não tem livramento condicional, que há aquelas chamadas saidinhas, ele não tem, se o crime foi hediondo com resultado morte, beleza? Então, se o indivíduo, mesmo que ele seja primário, o crime foi hediondo com resultado morte, ele não tem livramento condicional. E ele só vai começar a progredir de regime, progressão de regime dele, depois que ele ter cumprido 50% da pena. Show? Item B. Condenado, se ele cometeu o crime hediondo, né? Ele for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, né? Se ele exercer o comando, né, individual ou coletivo de organizações criminosas estruturada com a finalidade para a prática de crimes hediondos. Ah, então se o cara faz parte de organização criminosa, é chefe de organização criminosa, ele vai cair nessa regra aqui, da progressão dos 50% dos crimes, questão dos crimes hediondos? Não. Negativo. Somente se ele exercer liderança de organização criminosa estruturada simplesmente para a prática de crimes hediondos. Beleza, pessoal? E aqui nós temos o item C, né? Que o indivíduo também só progredirá de regime após ter cumprido 50% da pena, se condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Ou seja, o indivíduo participou, né, da constituição de crimes, na constituição de crime de milícia privada, ele só irá progredir de regime após ter cumprido também 50% da pena. Pessoal, voltando aqui para a segunda parte, né, inciso 6º diz o seguinte, que o indivíduo começará a progressão de regime dele quando ele tiver cumprido 55% da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, e ainda, além disso, é vedado o livramento condicional também. Veja que essa decisão aqui do feminicídio, isso é uma decisão do ano aqui de 2024. Esse agravamento aqui. Ou seja, se o indivíduo, se ele for primário,
e cometeu feminicídio, se o indivíduo for primário e cometeu o crime de feminicídio, ele terá sua progressão de regime após ele cumprir 55% da pena, beleza? Se for primário, cometeu feminicídio, só começará a progressão de regime dele após cumprir exatamente 55% da pena. Além disso, é vedado o livramento condicional. Ou seja, não passará o Natal com a mamãe, não passará, Ano Novo, enfim. Porque ele não gosta de mulher, porque se ele gostasse de mulher, ele não teria matado. Né? O indivíduo terá sua progressão de regime após ter cumprido 60% da pena. Se o apenado for reincidente, presta atenção, na prática de crime hediondo. Presta atenção que lá ele cometeu o crime hediondo, foi primário, né? Cometeu o crime hediondo, ele só cometeu o crime hediondo primário e sem resultado morte. A progressão de regime dele será após ter cumprido 40% da pena, não é isso? Aqui, nesse caso aqui, se ele for reincidente na prática de crime hediondo, sem resultado morte, ele começará a progressão de regime dele após ter cumprido 60% da pena. Né? Nos casos de ter praticado crimes hediondo ou equiparados a hediondo, beleza? No oitavo aqui, o indivíduo começará a progressão de regime dele após ele ter cumprido 70% da pena. Se o apenado for reincidente na prática de crimes hediondos com resultado, crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, sendo vedado o livramento condicional. Beleza? Sendo vedado o livramento condicional. Veja que nas questões da prática de crimes hediondos, a lei foi endurecendo. A lei foi as penas mais duras para o indivíduo. Cometeu o crime hediondo primário, sem resultado de morte, 40% da pena. Beleza? Começar a progressão de regime dele. Cometeu o crime hediondo, né? Pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se primário, o indivíduo é primário, cometeu o crime hediondo com resultado morte, né? Se ele for primário, a progressão de regime dele aqui, após 50% da pena, beleza? Além do mais, tem outros requisitos, né? Para esses 50% da pena. Se ele exercer a liderança de organizações criminosas estruturada, né, para a prática de crimes hediondos, ele também, a progressão de regime dele só após cumprir 50% da pena. Se ele faz parte de milícias privadas, também após o cumprimento de 50% da pena. Beleza? Se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, 55% da pena. E é vedado o livramento condicional também. Beleza? Se primário. 60% da pena se o indivíduo for reincidente na prática de crime hediondo. Beleza? For reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Agora, 70%, né? Começará a progressão de regime dele após ter cumprido 70% da pena se o indivíduo for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E é vedado o livramento condicional. Então, nos crimes hediondos, as penas foram aumentando aqui. 40%,
50%, 55%, 60%, 70%. Só foi aumentando, beleza? E o indivíduo, esse indivíduo só terá esses benefícios de progressão de regime após a anuência, ou seja, do diretor do estabelecimento, verificar que esse indivíduo tem um bom comportamento carcerário. Bom comportamento, né? Bom comportamento carcerário. Se o diretor atestar que é um indivíduo que não tem um bom comportamento carcerário, se ele tem várias faltas, ele com certeza não vai obter esses benefícios de progressão de regimes. O indivíduo também ele pode regredir de regime, né? Ele pode ter uma regressão de regime mediante se ele vier cometer determinadas faltas, beleza? Então, é bom, né? A galera ficar atenta, né? Lá também naqueles outros lá, se o indivíduo for primário, a progressão de regime dele começa após 16% da pena. Se o indivíduo for primário, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Se o indivíduo for reincidente, 20%, aquele negócio dos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. 25%, indivíduo primário, crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 30% dá pena para início à progressão de regime se o indivíduo for reincidente, nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Então, preste atenção, esses aqui são crimes, né? Os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, furto. Crime cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, temos aí o assalto, né? A própria extorsão, você cometido com grave ameaça, você começa a ameaçar pessoas ali. E os crimes hediondos são aqueles pelos quais é um crime cometido assim com certa repugnância pela sociedade, né? Os crimes hediondos, aí você vai lá, ou equiparados, né? Crimes hediondos, você vai lá no estupro, né? Que é abominável. Os equiparados, tráfico, terrorismo, né? Tortura, enfim, beleza? Esse foi um videozinho simples, né? Mas de grande valia. Tá aí da frente aqui, caso que alguém queira tirar um printzinho, beleza? Só voltar o vídeo aí, é um vídeo simples, mas eu tenho certeza que poderá cair alguma questão na prova de vocês, beleza? Um abraço.